Agora falta uma frase, porque eu falei assim, princípio da supremacia tem a ver com poder, princípio da indisponibilidade tem a ver com dever. E agora eu vou somar os dois para concluir a parte dos princípios implícitos. Pula uma linha e escreve a seguinte frase. A soma, vamos ver onde eu quero chegar, a soma do princípio da supremacia, a soma do princípio da supremacia, entre parênteses, a palavra poder. A soma do princípio da supremacia, entre parênteses, a palavra poder, com o princípio da indisponibilidade, entre parênteses, a palavra dever, a soma do princípio da supremacia, poder, com o princípio da indisponibilidade, dever, compõe a síntese do regime jurídico administrativo. Compõe a síntese do regime jurídico administrativo. Ou seja, o poder tracinho dever, o poder dever, ou seja, o poder dever, poder tracinho dever, o poder dever do Estado de realizar o interesse público. O poder dever do Estado de realizar o interesse público. Assim começa qualquer livro de direito administrativo. Princípio da supremacia são os poderes administrativos, poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar, poder de polícia. O Estado recebe da lei os poderes. Recebe da lei poderes para cumprir seus deveres. Então a soma do supremacia com indisponibilidade representa o tal, e existe essa expressão, o tal poder-dever do Estado de realizar o interesse público. Lhe dão poderes para que ele cumpra seus deveres. Se eventualmente a prova não usar poder-dever, disser dever-poder, tranquilo. Está comunicando uma ideia semelhante. Tá? Não é aí que está o problema. A forma mais tradicional é explicar supremacia e chegar na palavra poder. Explicar indisponibilidade, dever, a soma das duas, poder-dever. Claro que por ser a mais tradicional, ela tem em si um pouco, ela seria uma versão mais autoritária, porque se pensava assim antes, o que o Estado tem é poderes, poder disciplinar, hierárquico, regulamentar, poder de polícia, tem poderes, e lhe dão todos esses poderes para que ele realize os tais deveres. O mais democrático é um raciocínio inverso, não, o que o Estado tem é um monte de deveres. Como ele tem tantos deveres, até vamos lhe dar ali alguns poderes para que ele cumpra os tais deveres. Isso é do ponto de vista, né, não é o caso aqui, não que não mereçam, mas é o concurso que não pede isso, mas do ponto de vista simbólico isso é bem importante, porque na Constituição anterior, a de 67, não é a de 69, 67, a Constituição anterior, 1967, primeiro eu tinha os poderes. O que seria o nosso artigo 5º, na Constituição de 67, tinha uma coisa bem parecida com o artigo 5º, só que era lá no final, 200 e tantos, se eu não me engano. Então, na Constituição anterior, primeiro os poderes, e lá no final o artigo 5º, os deveres. Na Constituição de 88, vem para frente os direitos das pessoas, então os deveres do Estado. Primeiro os deveres do Estado, realizar esses direitos. São esses seus deveres? Então vou lhe dar até alguns poderes para cumprir esses deveres. Então há uma discussão ideológica aí, claro. É mais democrático botar dever na frente. Mas se a prova disser poder, dever, dever, poder, está comunicando a mesma coisa. Desempenhar a função administrativa está ligado a este poder, dever do Estado de realizar o interesse público. Tá? Próxima etapa na explicação. E quais são os princípios explícitos
que eu me propus na aula de hoje a falar do tema princípios. Princípios e poderes administrativos. Porque quando nós concluirmos os princípios, eu vou ter que explicar para vocês o que é o poder disciplinar, o poder regulamentar, o poder hierárquico e o poder de polícia, como está lá no edital, tá? Então, e quais são os princípios explícitos? Porque os implícitos são dois: supremacia e indisponibilidade. Bom, os explícitos se dividem entre os que estão na Constituição Federal e aqueles que eu encontro nas leis administrativas. Então, existem os da Constituição Federal, que é por onde eu vou começar. E existem aqueles que estão nas leis administrativas. Somando os que estão na Constituição Federal, mais os que estão nas leis administrativas, eu tenho pequenas listas de princípios que, no mínimo, temos que memorizar. Porque nós vamos ver os que estão na Constituição Federal. Mas eu já disse aqui na aula hoje. Na 9784 de 99, o artigo 2º tem uma lista. Na lei de improbidade, a 8429 de 92, no artigo 4º, tem uma lista. Na 8987 de 95, a lei dos serviços públicos, no artigo 6º, tem uma lista. E se eu tenho que estudar licitações e contratos, a 8666, combinando os artigos 3º com o 15, inciso 1º, tem uma lista. Tá? O direito administrativo se comporta bem assim. Não são todas as leis. Mas eu quero estudar serviços públicos, tem uma lei. Como essa lei começa? Princípios, uma lista. Eu vou estudar agora licitações e contratos. Como é que a lei começa? Olha, logo lá no início, em algum momento ela vai dizer os princípios daquele microcosmo ali. Mas e o processo administrativo federal? Também tem sua carga. Claro que todos eles embaixo dos princípios que estão na Constituição Federal. E do ponto de vista do concurso, tem a listinha da Constituição, a listinha das leis, pelo menos saber essas listinhas, tá? Então vamos começar pela Constituição Federal. E a lista, ela tem a básica e tem uma que vai além da básica, vamos no além, tá? Então vamos ir montando a lista aos poucos. Constituição Federal. Dentro de uma ordem lógica de prioridades, a lista começa pelo caput do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Começa pelo caput do 37. De lá sai o famoso LIMP. Tá? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, além destes princípios, esses princípios, só a lista, por exemplo, individualmente, já poderia gerar algumas perguntas. Me deparo com esta lista e tenho que responder a uma pergunta. O que diriam? Qual dos princípios abaixo relacionados está diretamente ligado à eficácia dos atos administrativos? Qual dos princípios abaixo relacionados? Está aí o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual dos princípios abaixo relacionados estão diretamente ligados à eficácia dos atos administrativos? O que responderíamos? Eu diria assim que responder eficiência, talvez eu esteja exagerando, mas é meio grave. Porque aí, não sei nada desse assunto, a eficiência, eficácia, tem a ver, tá? Nada a ver, né? A resposta aqui seria publicidade. Publicidade, juro para vocês. Só com a devida publicidade os atos administrativos adquirem eficácia. Publicidade, o princípio da publicidade, ele gera duas explicações. Publicidade tem a ver com transparência, publicidade tem a ver
com eficácia dos atos. Mas se eu perguntasse qual tem a ver com transparência, puxa, aí não dá para perguntar, é muito óbvio. Mas o outro surpreende. É normal que surpreenda, não considero uma pergunta fácil, senão não faria. Então, qual dos princípios abaixo relacionados tem a relação direta com a eficácia dos atos administrativos? Publicidade. Porque os atos administrativos, só com a devida publicidade, passam a ter eficácia. O edital de um processo licitatório, o edital que dá início a um concurso público, só com a devida publicidade, passa a produzir efeitos, ter eficácia, tá? E claro, de novo, ninguém se ofende aí, mas não sei a matéria. Não seria um absurdo cair lá na eficiência. Eficiência, eficácia. Só assim, nada a ver, né? Que eu não estou dominando ainda a linguagem pretensamente científica de qualquer um dos direitos, inclusive direito administrativo. Porque, no fundo, o que é a aula? E o que é o estudo de vocês em casa? É o domínio desta linguagem, deste idioma, deste glossário de termos. É como estudar um idioma. Agora, claro, se eu vou lá para a biologia, tranquilo. Mitocôndria é mitocôndria. Ribossoma é ribossoma. Ácido desoxirribonucleico, tudo bem, eu aprendi o que é e pronto. Pronto, nada, eu não me lembro mais de nada disso. Eu, na época do colégio, eu dizia, olha, isso não vai fazer sentido para a minha vida. Quase me reprovaram. Mas eu continuo pensando isso. Aliás, eu tenho certeza disso agora, né? Mas tem quem goste, eu sei, eu respeito isso, né? Mas, na verdade, é para dizer o seguinte, aqui, qual é a grande dificuldade do estudo que estamos fazendo? É bem importante isso que eu vou dizer. Porque daqui a pouco, revogar desapareceu o troço, revogar. Anular, anulou, desapareceu o troço. Revogar, anular, faz um negócio desaparecer. Não, mas são palavras com significados completamente diferentes. Quando eu estou dando aula de atos administrativos, caducidade de ato é uma coisa. Infelizmente, a mesma palavra caducidade, quando estou falando de contrato de concessão, mesma palavra, outro significado. A anulação de ato é sinônimo de anulação de contrato, mas caducidade de ato é diferente de caducidade de contrato de concessão. Encampar é encerrar. Mas até na aula eu montei a frase e disse rescindir. Aí eu mesmo, não posso usar rescindir, porque o rescindir vai ser usado para outra coisa, não para encampar. Tá? Então aqui, na verdade, é a questão do domínio da terminologia. Para carro, veículo, carro, existe diferença entre modelo e tipo. Não sei a diferença. Licitações. Tem as modalidades licitatórias e tem os tipos de licitação. A concorrência é uma modalidade, o menor preço é um tipo. Porque aí vem uma frase assim, a concorrência e o leilão são tipos de licitação. Tipos não, modalidades. Menor preço, melhor técnica, combinação de técnica e preço, aí sim, tipos de licitação, 45 da 8666. Que é diferente de modalidades, 22 da 8666. Então eu entendo a ideia, mas eu não sei a palavra certa. Errei. E às vezes os erros, nessa questão do joguinho de palavras, os erros são banais. Que, por exemplo, respeitar o trabalho humano e o exercício da livre iniciativa. Respeitar o trabalho humano e a livre iniciativa. Fundamentos ou objetivos da República Federativa do Brasil. Não digo nada que seja fora do programa. Olha só. Quando souberem o lugar onde está a resposta disso, vão ficar até tristes. Tá? Repito. Respeitar o trabalho humano e o exercício da livre iniciativa e a livre iniciativa. Fundamentos ou objetivos da República Federativa do Brasil. Onde estão os fundamentos da República Federativa do Brasil? Artigo 1º.
Isso aí. Objetivos, artigo 3º. Como eu coloquei um verbo no infinitivo no início da frase, fica com cheiro, sabor e cor de objetivo. Respeitar o trabalho humano e a livre iniciativa. Mas, na verdade, isso aí. Eu acabei de dizer para vocês um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, o respeito aos valores do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 3º, objetivos. Bom, mas aí são os primeiros artigos da Constituição. E a prova, a prova é isso aí. Não tem nada de segundo Karl-Heinz Rummenigge. Não, ponta esquerda da Alemanha, nada a ver. Tá? Objetivos, artigo 3º. Fundamentos, artigo 1º. Quais são os fundamentos, quais são os objetivos. Parece fácil, mas depois lá na prova, eu sem a legislação na mão, vira uma pergunta difícil. Tá? Por exemplo, a palavra segurança. Tá? Não estou viajando. Tudo isso é para também estimulá-los assim, a esses... Só a legislação tem muita coisa. Segurança. Segurança. Eu posso dizer que segurança está na Constituição como um direito individual? Sim ou não? Posso considerar... segurança é um direito individual. Sim. Por quê? Está lá no caput do artigo 5º. Segurança, liberdade, propriedade, e depois vem lá os 78 incisos. Está no caput do 5º. Segurança é direito individual. Posso dizer também que segurança é um direito social? Sim ou não? Isso, sim, está no 6º. É um direito individual? Está no caput do 5º. É um direito social? Está no 6º. Terceira pergunta. Posso também dizer que segurança é um valor constitucional? Onde ficam depositados os valores da Constituição? No preâmbulo. Se olharem lá no preâmbulo, não fala só de Deus. Polêmico até estar ali. Fala de segurança também. Então é um valor, está no preâmbulo. A listinha dos valores constitucionais. Preâmbulo. É um direito social? Sim, está no artigo 6º, que tem a lista dos direitos sociais. Moradia, segurança. E é um direito individual, está no artigo 5º. Então, na verdade, é para conclamá-los ao estudo do que parece banal, a legislação e tal, papapá, papapá. Não, se eu começo a dominar a legislação, eu vou fazendo essas conexões, vou tendo ideias novas, gerando eu mesmo minhas próprias informações e misturando as coisas e chegando na prova com essa... Eu não preciso procurar livros que vão solucionar tudo. Olha, se eu ficar ali girando em torno da legislação, porque a prova ela vai fazer isso, viu? Vocês vão ver depois. Pelo menos, claro, estou respondendo pelo direito administrativo, tá? Bom, mas vamos adiante. Isso aqui foi só uma provocação, mas está lá na Constituição. Bom, aí eu volto para a lista. Princípios explícitos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cuidado, essa lista ela não aceita sinônimos. Elas não podem botar um sinônimo. Os 5 do caput do 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma outra pergunta que podem fazer, olhando para essa lista, uma pergunta difícil. A primeira que eu fiz foi, qual dos princípios abaixo relacionados tem a ver com a eficácia dos atos? Publicidade. Uma pergunta mais difícil. Todo ato administrativo tem como finalidade alcançar o interesse público. Quando o ato administrativo desvia de sua finalidade, qual dos princípios abaixo relacionados foi principalmente, mais do que todos, atingido? Tá? Então eu não estou dizendo que só um é atingido. Eu estou dizendo que os livros, e porque todos os livros dizem isso, até as provas dizem isso também. Quando há desvio de finalidade, qual princípio administrativo foi principalmente atingido? É normal, assim, não sei ao certo. É natural, isso aí, essa é a resposta. É natural que alguns pensem na legalidade. Porque não estaria errado. Quando um ato administrativo se desvia de sua finalidade, há uma ilegalidade, há uma imperfeição aqui.
Mas, quando nos fazem essa pergunta, eles querem outra resposta. Isso, quando um ato administrativo desvia do interesse público, é porque ele foi alcançar um interesse não público. Ele foi alcançar um interesse individual. Ele foi alcançar um interesse pessoal. Em detrimento do interesse público, ele foi alcançar um interesse pessoal. Então, o agir administrativo não foi impessoal. Quebra do princípio da impessoalidade. Tá? É difícil chegar sozinho nessa conclusão. Tá? É difícil. Pelo menos nas minhas limitações, eu considero. Tá? Mas se perguntarem isso, quando um ato administrativo, por exemplo, a remoção de um servidor, vamos ver depois na Lei 8.112 de 90, artigo 36, existe a possibilidade de remover o servidor no interesse do serviço para outro lugar. Dependendo do caso, até ganha ajuda de custo. Mas qual é a finalidade da remoção? É alcançar o interesse público, distribuindo adequadamente os servidores conforme as necessidades da administração. Não, mas o negócio é o seguinte, eu detesto esse cara, acho um saco esse cara fica me controlando, eu sou chefe dele, então o negócio é o seguinte, eu vou remover para punir, para castigar. Vida real, toda hora isso. Porque tem gente que pensa assim, agora eu vou fazer concurso e vou poder ser como eu sou. Não preciso mais fingir, não preciso disfarçar, a roupa que eu quiser vou usar, não é bem assim. Não é bem assim. Tem lá uma caixinha nos esperando, onde vão nos colocar. Não é tão assim. Agora eles vão ver. Agora não preciso esconder mais nada. Olha, sugiro continuar escondendo algumas coisas. Se a gente é assim, sincero o tempo todo, nem na casa da gente o negócio segura. Tá? Mas, bom, dizer o seguinte. Aí, vida real. Criei lá algumas indisponibilidades, acho que a estabilidade me protege de tudo e sou removido no interesse do serviço para outro lugar. Mentira, sou removido punição, remoção, punição. Querem de alguma forma me castigar. Bom, mas a remoção não é para isso. O Instituto da Remoção 36 da 8.112 foi desviado de sua finalidade. Isto é uma ilegalidade. Isto é uma ilegalidade. Mas se a prova pergunta qual o princípio foi primeiramente atingido, é impessoalidade. Por esse raciocínio. Desviei do interesse público porque eu quis alcançar um interesse não público. Quis realizar um interesse individual, um interesse de alguém. Então eu quis realizar um interesse individual, quis realizar um interesse pessoal, então o agir administrativo não foi impessoal. Quebra do princípio da impessoalidade. Tá? Isso não inventei agora, tá? Essa pergunta, desvio de finalidade, impessoalidade, tá? Bom, também diante da mesma lista, uma pergunta aí um pouco mais fácil. Dos princípios abaixo relacionados, qual deles surge no caput do 37 a partir da emenda constitucional 19 de 98? Qual deles chegou ao caput do artigo 37 a partir da emenda constitucional 19 de 98, a emenda da reforma administrativa? Aí é isto, eficiência. Esta é um pouco mais simples, mas também uma questão que podem fazer. Porque a Constituição em 88, no caput do 37, tinha legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O poder constituinte originário, né? Direito constitucional, poder constituinte originário, quando escreveu a Constituição, no caput do 37, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Só em 98, com a emenda constitucional 19 de 98, a emenda da reforma administrativa, só esta emenda colocou o princípio da eficiência no caput do 37. Então, dos 5 princípios, ele é o princípio que chegou por último. Perguntas assim também poderiam fazer, tá? Bom, mas volto à lista: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ainda na próxima aula vou refletir sobre isso, mas eu talvez ainda traga uma significação mínima para cada um deles, tá? Por enquanto só estou colocando a lista e fazendo algumas provocações. Bom, na Constituição Federal, cuidado, encontro ainda outros princípios. Tá? O básico é o caput do 37. Mas
Posso ter outros lá. Vou fazer uma frase, falsa ou verdadeira, e a gente vai continuar compondo essa lista. Vamos ver esta frase. Olha que interessante. Isso aqui é bem a nossa prova. Está expresso na Constituição Federal, prova dizendo, está expresso na Constituição Federal o respeito ao princípio do contraditório nos processos administrativos. Falso ou verdadeiro? Está expresso na Constituição Federal o respeito ao princípio do contraditório nos processos administrativos. Olha só, é interessante, porque já estudei mais ou menos. Está expresso na Constituição Federal o princípio do contraditório. No mesmo lugar, inclusive, fala na ampla defesa também, mas eu pensei o contraditório, tá? Mas não é por isso. A ampla defesa está na mesma frase. Então, é razoável que lembre. Eu me lembro que lendo a Constituição Federal, estou tentando lembrar onde, fala do princípio do contraditório. Tá, eu sei que ele está expresso lá. Daqui a pouco, se a pessoa se esforçar um pouquinho, ela vai lembrar que, inclusive, é no artigo 5º que está escrito isso. Só que aí a frase continua e diz assim, está expresso na Constituição Federal o respeito ao princípio do contraditório nos processos administrativos. Aí, puta que pariu, agora... Isso é que eu não tenho certeza. É essa palavra que... Será que está escrito lá? Contraditório, me lembro. Está escrito lá. Mas relacionado a quê? Aquele dia eu ia passar o artigo 5º todo a limpo. Aí cheguei no inciso 12, enchi o saco. E agora é o pedacinho que está faltando. Eu estou indo tri bem na prova. E o pior é o seguinte, se eu errar essa aqui, eu caio de 5º lugar para 40º lugar. Então, assim, esse pedacinho, ele tem um significado. Bom, então, na verdade, e é isso que nós vamos anotar na nossa lista, está expresso na Constituição Federal o respeito ao princípio do contraditório nos processos administrativos e judiciais. Então, até vamos colocar o princípio do contraditório e da ampla defesa. É o artigo 5º, inciso 55, é isso? Deixa eu só olhar, porque até me falhou aqui a minha memória. Mas é, exatamente, artigo 5º, inciso 55. Tá? Não vou dizer que é LV, que tem gente que se ofende. Mas também, número romano, a gente estudou há muitos anos atrás, pode dar uma falhada aí, né? Ninguém fica bravo, tá? Não tem humildade aqui, não tem problema. Eu me lembro que uma vez dando aula, depois de tantas mil aulas, eu fui escrever no quadro discricionário. Já tinha escrito milhares de vezes, me deu um branco naquela hora e eu já estava indo para o quadro. Só que como as pessoas viram que eu escrever isso, e eu, e agora SC, 18 C cedilhas, eu já não sabia mais. Me deu um troço ali, né? Falência múltipla de órgãos. Aí mas as pessoas estavam escrevendo porque sabiam que era isso que eu ia explicar. Aí eu caminhei pela sala. Deu assim uns 10-2 para o jeito que eu escrevo até hoje. Inclusive achando que é o certo. Mas deu 10-2. O jeito certo de escrever ato discricionário. Então assim, é o ser humano. Então, LV, tá? LV, inciso 55. Está escrito lá realmente aqui, ó. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório, princípio do contraditório, e ampla defesa, princípio da ampla defesa. Claro, os livros vão dizer, tá, mas contraditório e ampla defesa, sinônimos? Um é maior que o outro? Quem come quem? Há uma discussão doutrinária enorme aí, tá? Para nós, então, assim, esse debate é irrelevante. O que é relevante? O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, são princípios expressos na Constituição Federal relacionados ao direito administrativo, porque está dito lá, aplicável nos processos administrativos e judiciais. Porque eu imagino eles copiando essa frase na prova e diz, somente os judiciais, ou apenas para os judiciais, ou para todos os processos, inclusive os administrativos. Então, estarmos prontos a isso aí, tá? Bom, claro, uma questão dessas, a profundidade de uma questão dessas, profundidade de um pires. Mas é difícil, porque eu não estou mais com a legislação na mão naquele momento, tá?
Bom, então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Qual princípio está ligado à eficácia? Publicidade. Desvio de finalidade, impessoalidade. Qual chegou por último dos 5? Eficiência. E no artigo 5º, inciso 55, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa. Nessa mesma batida, nessa mesma vibe, que a gente vai atualizando, né, o vocabulário, tá? No artigo 5º, inciso 78, aí não vou ajudar para também não errar. No artigo 5º, inciso 78, tem lá, princípio da razoável duração dos processos administrativos e judiciais. Tem isso lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 78, o princípio da razoável duração dos processos administrativos, que é o que importa para nós. Tem lá administrativos e judiciais. Tá? Ah, mas isso como é que é isso da razoável duração? Olha, é uma coisa meio fraca mesmo do ponto de vista da concretude. Ah, de repente minha sindicância, meu PAD, meu processo administrativo disciplinar está demorando muito e eu vou tentar anular o PAD, porque eu estou sofrendo, estou na terapia, estou tomando medicamento, porque esse negócio não termina e eu estou angustiado, estou ansioso. Então, em nome do princípio da razoável duração, quero que isso termine, senão eu me termino. É grande coisa, vai continuar. Tá? Não tem muito uso prático. Em tese, estar ali, inclusive, induz o legislador a estabelecer prazos para que essas coisas se resolvam. Mas não importa para nós isso, importa que, talvez nem todos soubessem, está lá no último inciso do artigo 5º, o princípio da razoável duração dos processos administrativos e judiciais. O princípio da razoabilidade, escrito, sim, certinho, nós vamos encontrar só no 2º da 9784 de 99, mas o razoável duração é da Constituição Federal, tá? Bom, ainda na Constituição Federal, estamos quase no final desta lista. Vamos encontrar na Constituição Federal o princípio da legitimidade e da economicidade. O da legitimidade e da economicidade. No artigo 70 da Constituição Federal. Porque entre os 70 e os 74 da Constituição Federal, se estuda pouco esses artigos aí, mas entre os 70 e os 74 tem um ponto do programa. Porque ali é um dos lugares em que a Constituição fala do controle interno e do controle externo dos atos praticados pela administração pública. Nessa parte da Constituição se fala bastante do Tribunal de Contas, que, por exemplo, faz um controle externo em relação aos atos praticados pela administração pública, tá? Do 70 ao 74, pelo menos uma, duas vezes, olhar, porque quando a Constituição fala, o edital fala em controle interno e controle externo, um belo endereço para buscar frases do 70 ao 74. E no 70, em especial, estou dizendo isso, no 70... Ao falar do assunto, diz a Constituição, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, deve ocorrer essa fiscalização quanto à legalidade, a legalidade já tem lá no caput do 37, legitimidade, esse é novo, economicidade, legitimidade e economicidade. Esses dois, lendo a Constituição, eu vou encontrar lá no 70. Tá? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório, ampla defesa, razoável duração, legitimidade, economicidade. E essa lista, ela não tem aqui entre as palavras sinônimos, não tem. Claro, se pode discutir o seguinte, mas a economicidade está contido em eficiência, é sinônimo de eficiência, essas discussões existem, mas que o princípio da economicidade está expresso na Constituição Federal dentro de um artigo que faz parte do programa, está lá. Tá? Normalmente, uma ação administrativa eficiente, já vou terminar, uma ação administrativa eficiente, ela tem 4 vetores. Para ser eficiente, tem que ter economicidade, mas também tem que ter velocidade.
qualidade e quantidade. Quantidade, atender um número maior de pessoas, o maior número possível de pessoas, quantidade, com qualidade, da melhor maneira, rapidamente, velocidade e gastando a menor quantidade de recursos possíveis, economicidade. Então, economicidade, a rigor, está dentro de eficiência. Tudo bem, grande coisa. Economicidade está no artigo 70 e o 70 está dentro do programa. Tá? Bom, da Constituição Federal, são esses os que eu queria mostrar. Então, para terminar, é só mostrar a lista, mais 5 minutos. Para terminar, existem os princípios explícitos na legislação do nosso concurso, do nosso edital. Tá? Então, eu começaria citando, então, né, leis que contêm essas listas. Para/surpresa de alguns, mas importante colocar, então, como primeira referência legislativa, coloquem aí, Decreto-Lei 200/67. Atenção, não estou dizendo que é para ir para casa e estudar todo o Decreto-Lei 200 de 67. Claro, como ele é um decreto, ele é de 67, vem a Constituição de 88, isso é direito constitucional, vem a Constituição de 88, e tudo aquilo que tinha data anterior a 88, né, sabem isso, pode continuar existindo até hoje. Basta que seja recepcionado. Do ponto de vista material, se o assunto tem a ver com a Constituição de 88, ele passa. E do ponto de vista formal, vamos ver com que roupa. Era um decreto-lei, mas será que eu vou recebê-lo como lei ordinária ou lei complementar? É um decreto-lei que trata que nos dá uma aula de administração pública. E uma boa parte dele foi recepcionado com força de lei ordinária. Mas isso não importa, importa que ele foi recepcionado. Mas como vários pedaços do Decreto-Lei 200 ficaram pelo caminho, nem é comum o examinador, até por cautela, ficar perguntando artigos do Decreto-Lei 200. Mas olha, pelo menos o que tem lá dentro, a lista dos princípios, tá? Não estou pedindo para estudar o Decreto-Lei 200. Estou pedindo só que de lá busquem a lista dos princípios que estão lá no artigo 6º. Porque se eu não fizer essa leitura pelo menos uma vez, eu vou me surpreender com coisas que não imagino que sejam tratadas em algum lugar como princípios. Tá? Não vou ficar ditando as listas para vocês, mas está aqui no artigo 6º. Princípio do planejamento, coordenação, descentralização, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Tá? Mas, bom, artigo 6º do Decreto-Lei 200. Mais outra lei. Vou pensar agora, mas acho que são só 4 e a aula termina e eu retomo esse assunto na próxima aula. Outra, então, pela ordem de importância. Não importa as datas, ordem de importância para nós. Lei 9784 de 99, artigo 2º. Primeira coisa que eu disse na aula de hoje. Lei 9784 de 99, artigo 2º. É a lei do processo administrativo federal. Cai na prova em poderes administrativos, cai na prova em atos administrativos, cai na prova em controle interno dos atos praticados pela administração pública. Olha, essa lei está em todos os lugares. Tá? E lá no artigo 2º tem uma lista. Artigo 2º da 9784 de 99. Princípios explícitos nessa lei. Tá? Outra lei. Foi o Decreto-Lei 200, a 9784 de 99, artigo 2º. Outra lei, pela ordem de importância. Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95. Essa é a Lei Geral dos Serviços Públicos. E o artigo é o artigo 6º. Lá tem princípio da continuidade, generalidade, atualidade, cortesia, princípio da cortesia. Se eu não leio o artigo 6º da lei, não vou achar que é gozação. Tá? Então, artigo 6º da 8987 de 95, a Lei Geral dos Serviços Públicos. Penúltima. Lei 8429 de 92, a Lei da Improbidade. Lei 8429 de 92. Ela tem uma listinha no artigo 4º.
Só que eu vou dizer, leiam o artigo 4º e leiam o artigo 11 da Lei da Improbidade. Porque o artigo 4º diz, olha, e a administração pública, no seu agir, deve cuidar, artigo 4º, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Não tem eficiência no 4º da 8429 de 92, até porque a eficiência ficou mesmo famoso em 98. A lei de 92, no artigo 4º, não tem eficiência. Claro que essa lógica não dá para levar para tudo na vida, porque a 8987 é de 95 e tem eficiência no artigo 6º. Muito embora a eficiência ficou famosa do cabo do solo, tá, então nem tudo é perfeito, tá? Bom, mas ao mesmo tempo, 1 minuto, 2 minutos, ao mesmo tempo lá na lei de improbidade, o artigo 11, ele diz assim, olha, quem fere princípios administrativos pratica improbidade, artigo 11. Aí lá no artigo 11 tem uma outra referência a princípios, por exemplo, publicidade. Tá? Então vale a pena olhar o artigo 11 em relação a isso. Né? Ler a lei da improbidade é estudar uns 6 artigos. Esse é um deles. Não precisa nem estudar toda a lei, é uns 6. Esse é um deles. Tá? Ah, mas quais são os outros? Eu vou dizer na próxima aula, não vou entregar tudo agora. Tá? Para terminar, a Lei 8666 de 93. Lei 8666 de 93. A Lei 8666 de 93 tem esta lista de princípios, combinando os artigos. O 3º com o 15, inciso 1º. Combinando o 3º com o 15, inciso 1º, eu vou lá e arranco uma lista de princípios, alguns genéricos, outros específicos, do processo licitatório. Tá? Mas o tema princípios e poderes administrativos é o que vamos tratar na próxima aula.